A paz do Senhor, Escola Dominical, revista da editora Betel. Essa aqui é a lição de número 12 do quarto trimestre de 2023. Está acabando o ano, está acabando o trimestre e aqui vamos a uma lição abençoada. Olha o tema dessa lição: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Essa lição está muito boa, você com certeza vai gostar. Olha, aqui nós vamos falar, por exemplo, vamos falar assim sobre uma dura realidade, tá? Isso aí já no tópico 1 eu vou já falar uma dura realidade dos dias atuais, que a gente vai ter que comentar na aula, né? Aí nessa aula aí, tá? E aqui nesse tópico também eu vou falar sobre o significado, um novo significado para a questão lá que Davi enfrentou do urso e do leão, tá? Você que é pregador, que gosta de ministrar, separar suas mensagens aí, dar uma saudação na igreja aí, quem sabe você pode pegar o que eu vou ensinar aqui nessa lição no tópico 1, já iniciando aqui a aula, né? No tópico 2 nós vamos falar sobre como adquirir maturidade espiritual, tá? Vamos falar isso aí no tópico 2. Vou falar qual era a grande preocupação de Paulo, também no tópico 2, qual era a grande preocupação de Paulo, o motivo pelo qual ele escreve as cartas a Timóteo, a Tito, a grande preocupação que estava no coração de Paulo, vou falar lá também, tá? Nessa lição aqui, tudo nessa lição. Ó, vamos falar sobre a fórmula do crescimento, tá? A fórmula do crescimento de uma igreja local. Se você tem, você que está ouvindo aí essa lição, né, vai aprender com a gente aqui, de repente você vai dirigir uma igreja, uma congregação, pegar um trabalho aí, e aí você vai ter aqui com a gente a fórmula do crescimento, como fazer essa igreja local crescer. A gente vai falar sobre isso daqui. E eu vou falar também uma realidade, uma dura realidade, né, uma outra aqui, e vai ser um puxão de orelha, porque o Espírito Santo me puxou a orelha nessa questão aqui, nesse tópico, e eu vou falar também contigo, você que é professor também vai poder falar com seus alunos. É algo aqui da aula, irmão, isso aqui é tudo da aula dominical dessa lição 12 da revista da Betel. E também vamos mostrar aqui, já lá para o tópico 3, para encerrar, como é que o ensino da palavra de Deus contribui para o avanço da igreja. Amém? Você pensou que é uma lição simples, né? Está pensando aí que é uma lição como, essas lições estão tudo iguais, tudo parecidas. Não, nada disso. Aqui tem muita coisa profunda. Fica aí, né, nesse vídeo, ou quer ir lá para os tópicos para poder adiantar aí os conteúdos, fica à vontade. O importante é você aprender aqui, amém? Vamos então aqui a essa lição abençoada. Já quero começar aqui, ó, no texto áureo da lição. Está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2. E diz assim, ó: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 2. E a verdade aplicada diz assim, ó: não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. Amém, meus irmãos? Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? Você não vai se arrepender dessa aula, está muito boa, tá bom? Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia, um canal de estudo da Palavra de Deus. Introdução, vamos aqui na introdução, vou ler essa introdução contigo, ó. Recomendar, segundo o dicionário bíblico, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável, tá? Então essa aqui vai mostrar, essa lição vai falar, né, sobre o que é ser um verdadeiro discípulo, tá? A lição vai falar sobre isso. E o interessante dessa lição é que ela toca tanto para os membros, né? Ela vai tocar tanto nos membros, vai falar para os membros, como também fala para os obreiros e cooperadores da obra de Deus. Você que é professor, você que é aluno, está aprendendo aí, já sabe que essa lição serve para todos da igreja, todos que são membros e que são obreiros, tá? Isso aí porque todos nós vamos precisar de instruções, e a lição também vai falar sobre isso, tá? Para a gente poder ser uns verdadeiros discípulos de Cristo e formar outros discípulos. Amém? Meus irmãos, olha só, vai ficar na descrição desse vídeo os links para você conhecer o nosso trabalho, o nosso blog, o Clube da Teologia, tá? Aonde tá essas lições que eu coloco lá, e também o nosso subsídio, tá lá no blog, no Clube da Teologia. Vai ficar lá para você que quiser ali conhecer o nosso trabalho. Quiser adquirir também os conteúdos, lá tem toda a forma de você adquirir o nosso conteúdo, o nosso subsídio. E também vai ficar os links para você conhecer os meus trabalhos, meus 2 livros publicados,
tá? O livro O Maior Milagre de Jesus e livro das obras contexto, vai ficar o link aí na descrição desse vídeo. Vamos, sem mais delongas, vamos entrar aqui nessa lição abençoada. Tópico 1, olha o tema desse tópico: credenciais bíblicas dos discípulos, do discípulo cristão, tá? Então vamos ver quais são as credenciais. Vamos começar aí, ó, isso aqui tá forte, hein? Subtópico 1.1, confia nas Escrituras. Primeira credencial, ele confia nas Escrituras. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: o termo confiar no grego é rareu, que significa ter muita coragem, tá? Me perdoe aqui a pronúncia, tá? Se eu não pronunciei bem, mas vamos lá. Ser de bom ânimo, ser ousado, tá? A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer, tá? Então, aqui pelo que a gente vê na etimologia da palavra, né, na sua tradução, a gente vê que confiar é ter coragem, né? A confiança é um ato de coragem. E a confiança nas Escrituras, principalmente, acima de tudo. Por quê? Nos tempos atuais, não só nos países da janela 1040, como também aqui na nossa própria nação, o povo de Deus é perseguido por confiar nas Escrituras. A Bíblia hoje é taxada como um livro antiquado, um livro machista, né? De todo tipo de classificação eles colocam na palavra de Deus. E hoje confiar na Bíblia e demonstrar isso em público é ter coragem, tá bom? Bom, meus irmãos, vamos ver aqui no segundo parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem, tá? Então a gente vai ver, ó, que isso aqui eu vou falar de uma realidade nossa aqui, né? Eu não falei que já ia começar falando de uma dura realidade? Então, vamos lá. A dinâmica do reino de Deus é um discípulo produzir outros discípulos. É isso que aqui está falando nesse subtópico. Um discípulo produzir outros, tá? Um discípulo, um obreiro, né? Um servo de Cristo, ele tem que inspirar outras pessoas a serem o mesmo. A nossa vida como servo de Cristo tem que ser inspiração para outros. Se você não inspira outros, meus irmãos, se você é um servo de Cristo e não inspira outros a serem o mesmo que você, né? A se emocionarem com a vida cristã como você, então você não é um bom servo. Essa é uma realidade. Essa é uma dura realidade. Cada um se julga, você tem que se julgar e falar assim: será que a minha vida está inspirando outras pessoas? Ou será que eu sou um servo de Cristo meio mundano, mais ou menos do reino de Deus? Porque o servo de Cristo mais ou menos, ele não inspira ninguém. Essa é a realidade, tá? Então fica aí a dica, né? A gente aprende com isso daí. Vamos para o próximo subtópico, o 1.2. Outra credencial aqui, ó: depende de Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. O verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus, no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho. Interessante, né? Então nós temos que ter dependência do Senhor, tá? A gente vê hoje uma realidade também, né? Muitos que não adquirem a maturidade cristã, maturidade espiritual, a gente vai falar disso aqui mais na lição, tá? Eles confiam demais nas próprias forças, tá? E o problema disso é que muitos deles não admitem isso no púlpito. Fazem uma aparência de humildade, uma aparência de dependência de Deus, e na verdade não são dependentes do Senhor. Eles criam máscaras, isso acontece, eles ficam tentando manter as aparências no púlpito. Nós sabemos que ter uma boa reputação, ter um bom nome é bom, a lição vai falar disso, mas manter uma máscara, aí não, aí isso não é de Deus, tá? Infelizmente tem gente que está fazendo isso hoje. Vou ler aqui no terceiro parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: Jesus mostra a Pedro que mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Pedro fala isso, Jesus fala isso para Pedro, que Jesus estava intercedendo por ele mesmo sem ele saber. Os discípulos dependiam de Jesus, é isso que ele está falando, tá? O interessante, né, a gente tem que aprender aqui que essa parte ela vai tocar
principalmente os obreiros, né? Principalmente os obreiros de Cristo. A nossa missão é fortalecer outros. Esse foi o chamado depois de Jesus para Pedro, tá? Por isso ele precisava depender de Cristo e ele tinha que estar nessa dependência, formar outros para serem também dependentes de Jesus. Essa era a missão de Pedro e isso toca a todos nós, todos os obreiros. Todos que é servo de Cristo, obreiro da casa do Senhor, tem que ter essa incumbência. A tua responsabilidade é de auxiliar o pastor a apacentar, a formar novos obreiros, outros obreiros. Olha o tema da lição. Nós no verdadeiro discípulo, não tem que inspirar outros, não tem que fortalecer e formar outros discípulos. Esse é o tema da lição. Então, isso aqui é o que trata conosco, essa parte da lição. Tá? Nós temos que ter isso em mente. Irmãos, quando você se apresentar diante da igreja, mostre a satisfação de ser obreiro. Você que é obreiro de Cristo e você que está sendo chamado para o ministério, mostre a satisfação. Se tiver algum problema, porque ninguém está livre de problema, todos nós estamos aí suscetíveis a problemas na nossa vida. Se tiver problema de ordem financeira, de ordem espiritual, que seja, irmão, se tiver algum problema, tá? Não passe isso para a igreja, trata isso no seu quarto com o Senhor dos Exércitos, em oração, ou no gabinete, né? ou no gabinete com o pastor, teu pastor dirigente, teu pastor presidente, tá? Trata em oração com Deus e no gabinete com o teu pastor. Mas jamais exponha no Facebook, jamais exponha na rede social, jamais exponha isso diante da igreja, porque senão você não vai estar inspirando os membros de Cristo a serem obreiros como você. Tá? Vamos para o subtópico 1.3. Eu te falei que essa lição está forte. Eu te falei que a lição está abençoada. E aqui vamos ver o novo significado, né? Que passar para você que gosta de pregar sobre a questão lá do urso e do leão que Davi enfrentou. Vamos ler aqui o subtópico 1.3, o tema é torna-se forte, outra credencial. Vou ler aqui esse parágrafo. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão, tá? Então a gente vê aqui, né, a forma aí do obreiro se tornar forte, né? Assim, fazendo aqui uma comparação, uma analogia com o caso de Davi, que ele vai para enfrentar Golias. Mas antes ele passou pelo teste do urso e do leão. Então isso daqui eu quero fazer como um novo significado para a gente, são processos na nossa vida. As pequenas lutas que a gente passa são esses testes do urso e do leão. Olha o significado aí do urso e do leão. Porque mais tarde ele ia enfrentar o gigante. Ou seja, você que é servo de Cristo, mais tarde você vai enfrentar problemas grandes na obra de Deus. Problemas grandes na sua vida espiritual. E por isso Deus te prova hoje, te faz passar pelos processos do urso e do leão hoje. São pequenas provas, pequenas brigas no seu casamento, pequenas tribulações no seu local de trabalho, pequenas tribulações no seu ministério. E aí você passa por esses problemas, mas lá na frente você vai ter coragem, vai ter audácia para enfrentar as grandes dificuldades. Quem sabe, né, Deus te preparando para assumir uma igreja? Quem sabe, né, Deus te preparando para assumir um ministério? Pensa muito sobre isso aí, porque com certeza o Espírito Santo fala ao seu coração. Amém? Vamos lá então para o próximo tópico. Tópico 2, o tema desse tópico é revela a maturidade espiritual. Vou ler o primeiro subtópico, na caminhada com Cristo. O 2.1 é na caminhada com Cristo. Olha o primeiro parágrafo. Um discípulo forte ajuda outros a crescer em Cristo e ainda continua avançando. Paulo exorta, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confias a homens fiéis. Tá? Aqui o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo. Tá? E aí, irmãos, aqui a gente vai ver qual era a grande preocupação de Paulo. Eu falei que ia falar sobre isso. Qual era a grande preocupação de Paulo? O que mexia com Paulo na questão da obra de Deus? Sabe o que é? Paulo tinha preocupação de como seria
as próximas gerações após a partida dele. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas essa é uma grande realidade. Por causa disso, ele prepara Timóteo e Tito. Olha o que ele fala aí para Timóteo, nessa passagem aqui, ó, 2 Timóteo 2, do 1 ao 2, ele fala isso, ó, tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo está dando para Timóteo aqui, está falando para ele, o que ele aprendeu de Paulo, ele ensinar a homens fiéis, para eles também ensinar a outros. Olha a ideia de Paulo, que o conhecimento fosse passando, ele estava preocupado como seria a próxima geração depois dele. Essa também, e aqui a gente tem que aprender com isso, termos práticos, temos também que ter essa mesma preocupação. Como vai ser as próximas gerações, né, que vai vir depois da gente? Irmãos, eu quero falar aqui para professores, para ministros da palavra de Deus. Nós temos uma geração muito fraca se levantando aí nos nossos dias. Uma geração muito envolvida com o mundo. Talvez porque não estamos na realidade da janela 1040, não sei, alguma coisa tá estranha aí. Tá? Uma geração cada vez mais envolvida com o mundo. Igrejas que se parecem mais com o mundo do que com igrejas de Cristo. E aí a gente tem que estar preocupado com isso. O legado que Paulo se preocupou em deixar um legado, nós temos que estar preocupados também em deixar um legado para as próximas gerações, né? Fortalecer obreiros. Essa lição tem esse propósito aqui. Amém, meus irmãos? Tá? Vamos aí no próximo parágrafo. Tá? Queria ficar falando bastante sobre isso aqui, mas não dá tempo por causa do vídeo, para não ficar muito longo. Mas você que é professor, pega isso daqui. Você que é aluno, raciocina com esses termos aqui, que com certeza você vai ter crescimento espiritual nessa aula aqui. No próximo parágrafo diz assim, ó, dentro desse subtópico: discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. Tá? Então isso aqui, a gente vai aprender aqui aquela fórmula, né? Como se adquirir a experiência, não, a maturidade espiritual. É o que eu vou falar aqui. Eu disse que ia falar sobre isso também, então vamos falar agora. Como se adquire maturidade espiritual? Olha, vamos lá. A maturidade, ó, se alcança com conhecimento. Primeiro, conhecimento, então vai aprendendo aí, vai lendo Bíblia, vai se estudando, vai lendo livro, conhecimento, tá? E vivência cristã, tá bom? Conhecimento e vivência cristã. Você tem que conhecer, buscar conhecimento e viver no Evangelho. Praticar os devocionais, e estar nos cultos, estar fazendo a obra, nos evangelismos. Aí você adquire maturidade espiritual, tá? Quais são os devocionais? Oração, jejum, leitura da Bíblia, culto, santificação, né, consagração, e agrega outros aí, tem monte, né, tem vigília, vai agregando coisas aí. Isso são os devocionais, tá bom, meus irmãos? Tá? Vamos para o próximo tópico, 2.2. Falei que a aula estava boa. 2.2, o tema é no relacionamento com as ovelhas. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual, olha, para levá-los ao conhecimento. Olha isso daqui, meu irmão, tá? O que significa isso daqui? Tá? Aqui está falando também para obreiros, né? O obreiro tem a responsabilidade de apacentar o rebanho. Você é um auxiliar, quem é obreiro é auxiliar do pastor para apacentar o rebanho. E o interessante é que o comentarista aqui fala de cuidar das ovelhas segundo a sua estatura espiritual. O que ele quer dizer com isso? É simples, ele quer dizer que você tem que ver o nível de fé da ovelha. Você que é obreiro, você não pode cobrar de uma ovelha, por exemplo, que nova convertida, está chegando agora no Evangelho, como se ele tivesse anos de igreja. Não pode fazer isso, né? Ele está aprendendo, está crescendo, está começando. Então você vai ensinar primeiro, vai edificar a fé dele, e aí você vai, aos poucos, vai fazendo novas cobranças ali, de forma que ele vai crescendo espiritualmente. Tá? A palavra-chave disso aqui é relacionamento. Tem que saber se relacionar com as ovelhas, né? No terceiro parágrafo tem algo muito interessante aqui. A gente vai ver aqui mais uma parte da preocupação de Paulo, né? Vou ler o terceiro parágrafo. O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa, cuidar dos seus discípulos.
Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiar a si e as ovelhas, confiadas a eles pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo queria, aqui a gente vai aprender algo muito importante. Ele queria que na ausência dele, aqueles irmãos permanecessem firmes. E aqueles irmãos que tinham funções de apacentar, os obreiros, né? Que eles fizessem isso na ausência dele, como faziam na presença. É isso que ele queria. Nós temos que fazer o mesmo. Tá? Na ausência do pastor, não trabalhar somente na frente do pastor, dirigente ou presidente, trabalhar também na ausência dele. Quando ninguém estiver vendo, cuidar das ovelhas, cuidar da obra de Deus. Essa era a preocupação de Paulo. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 20, o verso 29. Olha a preocupação de Paulo. Porque eu sei, olha que ele fala, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Olha, parece que Paulo está vendo os dias de hoje. Isso aconteceu naquela época, aconteceu em toda a história da igreja e está acontecendo hoje. Pessoas que não poupam o rebanho, pessoas que sugam do rebanho, querem viver do rebanho. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Paulo tinha essa preocupação e aqui está posta a preocupação e nós também temos que ter essa preocupação. Tá? Vamos lá para o próximo, o 2.3. O tema é na condução da igreja. Tá bom? E aqui a gente vai ver a fórmula de crescimento da igreja. Eu falei que ia passar algo importantíssimo aqui. Fórmula de crescimento. Tem uma igreja, você está para dirigir alguma igreja, algum departamento que seja, algum ministério? Vou te dar a fórmula do crescimento. Vamos lá então. Vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam usados o suficiente para fazê-la avançar. Meus irmãos, 3 tarefas que só os cristãos maduros podem fazer, conseguem fazer para a igreja avançar. 3 tarefas. Eu vou falar quais são essas 3 tarefas. Ganho de almas. Mas eu já sabia. Tá, vamos lá. Conquista de novas regiões e edificação das almas. Ou seja, pelo ensino da palavra. Então tem que ganhar almas. Se você assume uma igreja, não se contente se assumir uma igreja com 10 membros, pode começar a trabalhar para ganhar mais almas. Como vai fazer isso? Visita, vai em lares, vê com os irmãos, quem são os que já te passaram pela igreja, onde eles moram, vai na casa deles, vai ali, entra em contato, chega lá, faz o que Jesus ensinou em Lucas 10, eu não sei, então não vou te falar não, você vai lá na Bíblia e lê. Lucas capítulo 10, Jesus ensina como entrar numa casa. Você vai fazer isso, vai levar ali a palavra, vai levar curas e milagres, e aí a sua igreja local vai crescer. Ganho de almas. A conquista de territórios. Como que é isso? Você tem uma igreja, estimula os irmãos a abrir pontos de pregação. Irmãos, mas estimula, irmão. O irmão fica responsável por um pontinho de pregação, uma reunião uma vez na semana lá na casa de um irmão, e você vai ver o ministério crescer tremendamente, porque esse é o propósito, o Espírito Santo está nesse negócio. Esse é o propósito da igreja, crescimento, e de preferência onde não tem igreja, onde tem pouca igreja. Tá? Vamos lá, e por último é a edificação das almas. Isso é importantíssimo. Por quê? Mais à frente eu vou falar, não vou falar agora. Mais à frente aqui, no próximo tópico, eu vou falar por que a edificação das almas é importante para o avanço da igreja. Vamos lá então. Vamos aqui. Eu falei que ia dizer também qual era o puxão de orelha, né? Está aqui nesse tópico ainda. Vou ler esse último, o terceiro parágrafo aqui desse subtópico, diz assim, ó. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Tá? Ou seja, somente um discípulo maduro sabe a importância do envolvimento, no crescimento da igreja. O discípulo que não é maduro, irmão, ele busca só por si. Ele não busca pela igreja. Aí, agora a gente tem que entender o que o Espírito Santo está falando aqui. Tá? Você pode buscar pela sua casa, pela sua família, não tem nada de errado. Mas, irmãos, o crente que só busca pela sua casa, só pela sua família, que não está preocupado com a igreja de Cristo,
é imaturo, ele não tem crescimento, ele não cresceu espiritualmente, ele não adquiriu a maturidade espiritual, tá? Você tem que buscar pela sua casa, pela sua família, mas tem que buscar principalmente pela igreja de Cristo, porque o Senhor cuida da sua casa. Sabia que se você não buscar pela sua casa, né, eu digo assim, não ficar pedindo pela sua casa e você ficar cuidando da obra de Deus, claro, também, né, sem dedicar seu tempo só para a obra, não, mas você buscar em oração pela obra de Deus, o Senhor cuida da sua casa também, por causa de você comprometido, envolvido com a obra de Deus, o Senhor cuida da sua casa. A outra parte é você que vai fazer, dar atenção para sua família, né? Não estar demais ocupado que não possa conversar com seus filhos, aí é outra coisa, tá? Mas você que busca só pela sua casa, aí você não adquiriu maturidade, tá? Essa aí é o puxão de orelha que o Espírito Santo nos dá, tá bom? Bom, vamos lá para o próximo tópico, tá? E o próximo tópico é o 3, compromete-se com o crescimento. Ah, vamos aqui, 3.1, sendo exemplo. Como é que se compromete com o crescimento? Sendo exemplo. Está falando do discípulo de Cristo, sendo exemplo. Vou ler o primeiro parágrafo. Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja. Tá? Irmãos, a realidade aqui é forte. Está cada vez mais difícil a gente ver obreiros com essa capacidade. Que capacidade? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Tá? E aqui eu recomendo para os professores da escola dominical, você que é aluno, eu estou falando contigo também, tá? Pergunte para os alunos, você que é professor, pergunte para os alunos, e você que é aluno, estou perguntando para você, você tem essa capacidade de dizer para alguém, me imita porque eu sou imitador de Cristo? Irmãos, a escola dominical tem que confrontar. Essa aula tem que confrontar você. Tá? Você tem essa capacidade de falar para alguém, me imita as minhas ações porque eu sou imitador de Cristo. Você tem essa capacidade? Se a resposta é sim, você está no caminho certo. Ah, mas eu sou imperfeito. Claro, todos somos imperfeitos. Só Jesus era perfeito. Paulo era imperfeito. Mas ele pôde falar isso. Eu e você temos que também ter a mesma capacidade de falar. Amém, meus irmãos? Tá? Isso aqui é um alerta para nós, para mim e para você, dentro dessa aula, para a gente poder seguir. Vamos aqui numa numa referência de sabedoria para a gente, está dentro desse subtópico, no segundo parágrafo diz assim, ó, sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como homem de Deus. Aqui está falando daquele discípulo lá, né, Diótrefes, né? O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de tu é homem de Deus. Paulo falando para Timóteo, falou isso, né? Irmãos, a gente tem que ser uma boa referência. É isso que esse subtópico aqui está falando também, né? Ser uma boa referência dentro da igreja, uma boa referência no mundo, uma boa referência de homem de Deus, tá? Eu falei que era uma palavra de sabedoria, então vamos aqui na sabedoria da palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, verso 1, diz assim, ó, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha que coisa linda, né? Então, irmão, zela pelo teu nome. Ter um bom nome é melhor que a riqueza. É isso que está falando o subtópico aqui. Timóteo tinha um bom nome, Gaio tinha um bom nome, Demétrio tinha um bom nome, eram referenciados pelos apóstolos, e nós temos que ser também referenciado pelas pessoas. Quem se lembrar de mim, de você, tem que fazer uma boa referência. Não, o irmão ali não, é uma bênção, é assim que tem que ser. Bom, vamos lá para o próximo subtópico, a aula fica boa, eu acabo me alongando. O 3.2, ensinando a palavra de Deus. Tá? Vamos ver aqui como é que o ensino contribui, né, para o crescimento, para o avanço da igreja. Eu nem vou ler o que está no parágrafo. Eu só vou falar o seguinte, o ensino da palavra de Deus ele vai contribuir para o avanço, né, da igreja. Como é que ele contribui para o avanço? Como é que funciona isso? Alguém se converte a Cristo, entra na igreja, ele vai... essa é uma sistemática, né? Ele entra para a igreja, ele vai aprender as instruções para o batismo, para ele se batizar. Se a igreja não se preocupar em ensinar essa pessoa vai se afastar nas primeiras dificuldades.
Porque o primeiro amor vai ser muito atacado pelo inimigo. A pessoa vai acabar se afastando se ele não aprender o significado da cruz, se não aprender as doutrinas da fé, se ele não aprender os conhecimentos mais aprofundados, ele vai se afastar, irmão. Isso é uma realidade. Ou vai ficar um crente meia boca. E não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer a profundidade, ele quer que a pessoa seja avivada. Então a pessoa tem que aprender a palavra. Como é que isso contribui para o avanço? Isso contribui da seguinte forma. Você sabia que a igreja pentecostal no Brasil, ela ganha muitas almas, mas ela também perde muitas almas? Isso é uma realidade, é verdade. A igreja pentecostal ganha muitas almas, mas ela perde muitas almas. Então isso quase não dá crescimento. Como que dá crescimento? Quando a igreja ganha almas e perde poucas, entendeu? Aí isso dá crescimento. Por quê? Porque aquelas almas ficam, a igreja vai avançando. Né? É assim que dá o crescimento. E como que vão perder poucas almas, menos almas? Ensinando a palavra. O ensino da palavra é que mantém essas almas na igreja. É isso que estamos ensinando aqui. Tá, meus irmãos? Então, assim que o ensino contribui para o avanço da igreja. Bom, aqui no 3.3, também nós já vamos encerrar. Vou ler esse parágrafo. Os discípulos fugiam de Paulo temendo ser vítimas. Esse o tema desse tópico é apontando o Cristo, né? 3.3. Os discípulos fugiam de Paulo temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos porque conhece os propósitos de Deus. Barnabé, o que ele faz? Ele se junta com Paulo e aí ele recomenda, né, testemunha ali para os irmãos que Paulo estava convertido de verdade, e aí aqueles discípulos deixaram de ter medo de Paulo, né, no início, né, chamavam ele de Saulo, deixaram de ter medo dele. Por quê? Por causa desse homem de Deus chamado Barnabé, um homem de Deus que se preocupava com a obra. A referência de Barnabé é que quando ele lá em Atos, né, quando ele se junta ao Evangelho, ele vende uma propriedade e entrega todo o valor para os apóstolos ali, para a comunidade dos crentes. Ele se preocupava com a igreja. Ele tinha coragem, né? A coragem desse homem de Deus fez com que os irmãos aceitassem Paulo, e olha o grande ganho que foi para o Evangelho. Não é verdade? Muita gente fala muito de Paulo, mas olha o homem de Deus aí, Barnabé, que fez toda a diferença. É assim que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? Você, como servo de Cristo, como obreiro, tá? Você também tem que abraçar outros irmãos para que o reino de Deus cresça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Esta foi a nossa aula dominical. Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? Espero que você tenha uma excelente aula aí neste domingo e tudo de bom para você. E se não nos vermos mais, um feliz Natal e próspero ano novo para você.